Vamos falar com o Lucas Macieira, porque está com a Carteira Nacional de Habilitação bloqueada. Não deve ser nada agradável, viu? E não é. Mas você sabia que o bloqueio é uma medida cada dia mais frequente aqui no Brasil para poder pressionar, né, os condutores devedores a quitar os débitos, as dívidas? Pois é, e para falar sobre esse assunto, vamos chamar aqui o Lucas Macieira, que está ao vivo, direto lá do Detran, em Mangabeira. Alô, Lucas Macieira, bem-vindo mais uma vez, meu filho. Olá, João, olá novamente. É por aí mesmo, viu? Desde 2023, né, o Supremo Tribunal Federal autorizou que, através dessas decisões judiciais, fosse possibilitado aí a retenção de documentos para pressionar esses devedores a pagarem dívidas, né? Mas um ponto muito importante que a gente precisa destacar aqui, até para não assustar também o nosso telespectador, é que essas decisões, né, essa situação, é apenas em último caso, depois que essa dívida já foi cobrada por diversas vezes, depois que esse devedor já foi notificado, muitas vezes também teve algum bem penhorado. Se nada disso funcionar, o STF autoriza que os juízes, através de determinações judiciais, possam fazer a retenção de documentos como passaportes e, entre eles, a Carteira Nacional de Habilitação. Eu estou aqui ao lado do Elias Teixeira, ele que é assessor do Registro Nacional de Condutores Habilitados aqui do Detran, né, o RENASH. Elias, explica primeiro para a gente quais são as situações em que esse tipo de bloqueio judicial pode acontecer. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores da TV Correio. É o seguinte, quando você tem uma dívida trabalhista, a autoridade judicial, depois de transitado e julgado todo o processo, assegurada a ampla defesa, ela oficializa ao Detran para que ele proceda com um bloqueio de suspensão, e podendo ter um tempo inicial, um tempo final, e também pode ser sem tempo final, até que você seja sanado aquela dívida. Por exemplo, você tem uma empresa, ela declarou falência e tem vários trabalhadores que não foi pago todos os seus direitos. Aí o juiz vai determinar que o Detran coloque um bloqueio de suspensão até liberação. Ele vai mandar um ofício mandando bloquear e não vai ter tempo final, ele vai esperar um novo ofício da autoridade judicial para o Detran proceda à liberação do indivíduo. E um ponto muito importante também, aliás, é que são dívidas comuns. Você falou aqui, exemplo de uma dívida trabalhista, alguns impostos também, né? Por exemplo, se eu fiquei devendo minha conta de água, eu não vou ter minha habilitação bloqueada. Não é bem assim, né? Não é assim. O da autoridade judicial, ela só vai ter acho que deve ser uma dívida muito grande, nunca vez um processo de conta de água, de luz, o Detran não vai bloquear a sua CNH. Todo bloqueio, que é dívida trabalhista, pensão alimentícia, só vai ser considerado válido quando a autoridade judicial julgar procedente, dar o ampla defesa, e assim ela determinar que seja a medida mais eficaz, ela vai determinar o Detran que faça o bloqueio, a suspensão. Esses bloqueios através de dívida apenas após uma decisão judicial, mas tem outros tipos de bloqueio de CNH, mais comuns inclusive. Em que situações você pode ter a sua carteira de habilitação bloqueada? O Código de Trânsito, quando ele estipulou essa questão da penalidade de suspensão, o objetivo principal é por diversas infrações de trânsito. Quando você acumula um determinado certo ponto, a limitação de pontos, você vai ter a carteira suspensa. A resolução 844 de 2021, ela determinou limites. Você pode ter a sua CNH suspensa a partir de 20 pontos, contendo duas infrações gravíssimas. Ou então 30 pontos, quando você só comete uma infração gravíssima, que é a de 7 pontos, ou então 40 pontos. Caso aquele condutor que não cometa nenhuma infração gravíssima, ele tem um limite de 40 pontos. E aqueles condutores que exercem atividade remunerada, para eles são 40 pontos, independente da infração gravíssima ou não. E agora, só para a gente finalizar, eu queria saber quando você tem a sua habilitação bloqueada, seja por decisão judicial, seja por ter pontuado bastante, o que é que deve ser feito? Primeiramente, quando é por questão de pontuação, a partir do momento que você atinge aquele limite, que é estipulado pelo Código de Trânsito, aí você vai ter uma suspensão de 6 a 1 ano, de 6 meses a 1 ano, certo? Finalizando o tempo final, você vai ter que cumprir os pré-requisitos que o Código exige, que é o curso de reciclagem e uma prova, certo? Por determinação judicial, várias vezes não é necessário fazer o curso de reciclagem, apenas com o ofício da autoridade judicial, mandando desbloquear, a gente desbloqueia. Mas quando é considerado delito de trânsito, que é o crime de trânsito, obrigatoriamente vai fazer o curso de reciclagem. Ok. Muito obrigado, viu, Elias, pelas informações, pelos esclarecimentos. Então tá aí, viu? Então há essa possibilidade desde 2023, em caso de por decisão judicial, você ter sim a sua documentação retida, entre elas a Carteira Nacional de Habilitação, mas são para casos específicos, dívidas muito grandes, dívidas através de impostos, dívidas trabalhistas, também a falta do pagamento de pensão alimentícia. Essas são algumas possibilidades para você ter a sua Carteira Nacional de Habilitação bloqueada.
bloqueada pela justiça. Mas também tem aquela que a gente já conhece mais, né, bem mais comum também, que são através das pontuações, as infrações de trânsito, também multas não pagas, enfim, todas essas possibilidades aí podem fazer com que você tenha a sua carteira nacional de habilitação bloqueada, viu, João? Volto contigo. Eu vou te falar aí, Lucas Macieira, tem muita gente, mesmo com a carteira de habilitação, rodando por aí, ó, dirigindo tranquilamente. Se cair, se parar numa blitz, meu filho, aí a sua situação vai ser ainda mais complicada. Obrigado, Lucas. Agradeço ao nosso convidado aí, valeu pelas informações.